Você que está aqui, você que é da SEG, você que não é da SEG, que está visitando, seja bem-vindo. É uma alegria e sempre um prazer receber você aqui. Você que está em casa também, vendo online, seja bem-vindo. Participe conosco com toda a alegria do seu coração, como os apóstolos. Damos as boas-vindas. A igreja recebe vocês com todo amor e carinho e toda alegria no coração. Amém? Culto é culto. Ninguém pode deixar. Recordam-se quando o povo estava cativo no Egito por 400 anos? Eles queriam sair quando foram pedir a Faraó, Moisés, deixa o povo ir para adorar. E ele não deixava. Muita gente está ficando preso em casa pelo diabo. Faraó é a figura de Satanás. Egito, figura do mundo. Muita gente está preso ao Egito e muita gente está dominado por Faraó e não quer mais adorar. Ah, mas eu adoro em casa. Tudo bem que adoro em casa, mas a Bíblia diz: não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. O Salmo, Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para quê? Para adorar, para cultuar. Entendemos quem não pode, mas quem pode e não quer mais está numa armadilha perigosa. E eu quero falar um pouquinho, rapidamente, um versículo da palavra que diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Deuteronômio 6:5. E ele diz depois: inculcarás essas palavras. Inculca essas palavras, diz no versículo, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Era aquilo que Deus falou com Moisés. E nós estamos num tempo de muitas lutas. Estamos num tempo de muitos problemas com familiares, famílias. Problemas de pecados, problemas de falta de compromisso com a família, falta de compromisso com Deus e com a igreja. Então estamos num tempo muito difícil, e que as faculdades, as escolas, os trabalhos na rua, a mídia, grande mídia, massacrando nossos filhos e nossos adolescentes e nossas crianças, ao ponto de termos agora recentemente já 2 propostas, queridos, na Câmara de uma autorização para pais casar com filhas e filhas casar com mãe, filhos com a mãe. E foram as 2, por acaso não, graças a Deus, rejeitadas. Mas é aí o intento do diabo. E muito crente está em casa, deitado em berços esplêndidos, esperando a coisa acontecer. O que nós cantamos aqui, a voz vai ser como um sonido de trombeta, e acabou. Vai ser um sonido de trombeta. Eu não tenho que estar preparado para subir com Jesus no culto. Eu tenho que estar preparado todo dia, na faculdade, no trabalho, na rua, no ônibus, em casa. Não estar em pecado, não estar vivendo no pecado, não estar dando lugar ao diabo, mas amando a Deus de todo o meu coração, de todo o entendimento e de toda a minha força. E inculcarás as crianças. Ontem nós tivemos o UP, os adolescentes, alguns jovens. Muitos faltaram. Por que, pai, que você não obriga e não traz seu filho? Ah, mas eles não querem. Traga. Por que não traz seu sobrinho, seu neto? Traga. A igreja investe, pastores, irmãos trabalham investindo para ajudar você, uma vez por mês. E você em casa tem que fazer a sua parte, senão muitos vão se perder. Ensinando, já estão se perdendo muitos. Imagina sem ensinar. Então, queridos, não fique parado, deixando seus filhos e netos, sobrinhos, família se perder. Lute por eles, trabalhe, traga-os para os cultos, traga-os
Eu acordava, meu pai não queria saber, levantava e agarrava pela mão, vamos embora, ninguém fica em casa e todo mundo tinha que vir. Ah, mas é tempo diferente. Meu irmão, o tempo quem faz é você. Jesus pregou coisa que meu pai fez agora, foi há 2000 anos atrás que Jesus pregou. E ele ensinava e a gente fazia. Mesmo que depois desobedecia, mas a palavra estava lá e chegamos no ponto que a palavra diz. O outro versículo que diz, ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo quando estiver velho, jamais se desviará dele. Então isso é o que precisa. E Jesus ensinando lá no Novo Testamento, a lei, e agora Jesus ensinando, Moisés e agora Jesus repetindo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e pensamento. Então, queridos, quem ama, obedece. Quem ama, faz a vontade do Pai. Quem ama, não desobedece, mas obedece. Amar não é dizer, eu te amo, e faz tudo que não tem que fazer. Isso não é amor. Quem ama, obedece. Quem ama, obedece tudo na palavra. Ensina a criança, ensina a palavra, vive a palavra, replica a palavra, e a palavra vai sendo para lá ensinada de manhã, de tarde, de noite, andando. Vai falando. E Deus vai te honrar. Eu tive já 3 pessoas hoje falando sobre dízimo. Uma viúva, e é fiel, dizendo, apóstolo, meu dízimo esse mês foi menos porque eu ganhei menos. Querida, que fidelidade, que honestidade. O outro dizendo, olha, essa semana Deus me honrou tanto, me abençoou, eu dou dízimo por semana, e toda semana Deus tem me abençoado, me honrado e feito grandes coisas na minha vida. Tem um irmão que ele ganha um dinheiro, aqui ele ganha um dinheiro, hoje ele bota o dízimo, ganhou amanhã mais um dinheiro, ele bota o dízimo, por todo o trabalho que ele faz e ganha, ele bota o dízimo. O dízimo não é para reter 1 mês, 2, 3, para depois vindar, não. O dízimo é para entregar a todo momento. Então quem retém o dízimo não ama a Deus verdadeiramente, porque a Bíblia diz, trazei todos os dízimos, é a ordem, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. Provai e vede, abri a janela, se eu não abrirei a janela dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. É palavra de Deus. Então, quem ama, obedece. Quem ama é generoso, Você dá a alguém. Tem um irmão, também eu queria falar, ele todo mês ele traz 3, 4 envelopes. Ele bota o dízimo, oferta para a viúva e oferta para o Dream Center. Ele faz vários envelopes. E esse irmão, aí você, mas tem dinheiro? Não tem dinheiro. É pessoa que ganha pouco, mas é generoso, é fiel, é liberal. Ama a Deus e ama a obra de Deus. Então faz com alegria, faz com amor, faz com todo desejo do seu coração. Então, queridos, ninguém é obrigado a nada. Ou ninguém é obrigado a nada. Mas a Bíblia ensina, e aquele que ama obedece. Mas nunca faça por obrigação, mas por amor. Como diz em Provérbio, honra o Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, isso é amar, isso é honrar. Então, queridos, em relação à família, cuide, ore, trabalhe, zele. Em relação a dízimo e oferta, seja generoso, seja liberal. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. É o que a Bíblia diz. Então seja generoso. Nós não somos igreja que fica pedindo aqui 1 hora de oferta, mas nós temos muitos compromissos e ajudamos a muitas viúvas e necessitados e pessoas carentes que precisam. O projeto Porque Deles é o Reino, a igreja ajuda. Pessoas que estão precisando, a igreja ajuda. Então seja generoso. Não precisamos ficar inventando aqui campanha para você ser generoso. Tem gente que doa, independente das ofertas normais do culto, mas as ofertas normais do culto são para as despesas da casa de Deus. E você deve fazer com toda a alegria do seu coração.
honre a Deus e Ele te abençoará. Seja fiel, Ele te suprirá em todas as suas necessidades. Amém? Pai, abençoa aquilo que o teu povo vai semear neste momento. Aqueles que vão entregar seus dízimos com fidelidade, com amor e com honra, que sejam, ó Deus, abençoados, que a despensa, a casa, a família tenha sempre fartura e bênçãos que vêm de Ti. E aqueles que semeiam com generosidade, com alegria, com liberalidade, que possam fazer também com alegria, com todo prazer, com todo desejo de semear, para que a colheita seja abundante e possamos assim suprir as necessidades das viúvas, dos órfãos, daqueles que trabalham na tua casa, na obra de Deus, e recebam a bênção das suas mãos. Todos sejam abençoados para a glória do teu nome, para a alegria do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Podem trazer sua oferta. A maquininha está aqui, você pode dar, através da máquina. Você que está em casa, tem o Pix aí no telão, você pode fazer o seu Pix. Eu estou em casa, não tenho como dar oferta. Tem o Pix, faça o Pix e você vai ofertar. Ninguém pode reter o dízimo, ninguém pode reter a oferta. Faça isso com toda alegria no seu coração, com todo prazer, e Deus vai te honrar. Ninguém perde, ninguém deixa de ser abençoado, senão sendo fiel a Deus. Mais uma vez, Senhor, abençoamos o teu povo, aqueles que semearam, aqueles que dizimaram, que recebam a colheita. Aqueles que não estão sendo fiéis, que possam tomar atitudes de fidelidade e entregar o dízimo com fidelidade, porque aquele que é fiel no pouco será no muito. A tua palavra assim nos diz. Senhor, sustenta o teu povo, sustenta a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvamos a Deus, queridos, por todos os irmãos que são fiéis neste lugar. Irmãos humildes, fiéis. Irmãos que ganham um pouquinho mais, fiéis. Mas a obra tem sido mantida por isso, pela fidelidade de muitos que têm permanecido. Senão, muitas igrejas pelo mundo afora fecharam, porque o povo não era fiel. Última colocação que eu quero fazer: domingo que vem é Páscoa. Nós vamos ter uma cantata, nós vamos ter um momento de celebração pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai ser uma manhã tremenda, abençoada, onde vamos estar celebrando, não a morte somente, mas a ressurreição. Sem a ressurreição, a nossa fé seria vã. Então, eu quero pedir aos pastores para chegar um pouquinho antes, e vão ficar na porta, e vão estar ungindo todos que forem entrando. Vão ungir cada pessoa que vai entrar no culto. E aí nós vamos ter toda a igreja ungida para o culto. E na sexta-feira, na sua casa, a apóstola fez isso há 1 ano, 2 atrás, de todos os homens da casa, ou mulheres da casa também, ungirem as suas portas. Muita gente fez, outros não fizeram. E nós soubemos de pessoas que não fizeram, que depois vieram falar: eu não fiz, e aconteceu isso. Eu não quero falar aqui agora, nem demorar. Mas aqueles que fizeram, vieram testemunhar de grandes coisas que Deus fez. Então, leva essa palavra, faz isso, chega domingo, mais cedo, vem para poder todos entrar e receber a unção. E na sexta-feira, unge os umbrais da sua casa com óleo e declara: sobre esta casa não tem encantamento, sobre esta casa os demônios, os principados e potestades não terão lugar, porque aqui está a marca do sangue do Cordeiro, aqui está a marca do Senhor sobre a minha casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir agora os avisos, e parabéns a toda a equipe que tem trabalhado na logística. Vocês estão de parabéns.
Fala pessoal, o mês de março está incrível. Logo na primeira semana nós vivemos o Tá Tudo Pago e foi uma experiência sensacional juntamente com a igreja aqui no nosso bairro. Se liga no tema desse mês, como filhos a herança do Pai. Vai ser incrível, a expectativa está muito grande. Já conhece o nosso aplicativo? Lá você fica por dentro de tudo que rola aqui na SEG. Você já faz parte de um GC? A gente quer convidar você a fazer parte de um GC. Nós já temos alguns GCs funcionando e também queremos convidar você que pode abrir a sua casa para o grupo de crescimento da SEG. É um lugar onde vamos ter comunhão, vamos falar do amor de Deus e é muito importante que toda a igreja participe. A gente quer te convidar a participar disso, te pedir para você abrir a sua casa para esse novo tempo, acreditando que nesse tempo de comunhão, de estudo da palavra de Deus, nós vamos juntos crescer como igreja. Faça parte de um GC, nos procure e vamos juntos fazer a diferença. E então só vamos, tenha uma ótima semana. Aleluia. Levante as suas mãos e agradeça ao Senhor por toda a virtude. Quantos podem sentir a graça de Deus neste lugar? Agradeça ao Senhor, faça a sua oração aí. Louve ao Senhor, consagre a sua família, os seus filhos diante dEle. Em nome de Jesus, feche os teus olhos e honre a pessoa do Espírito Santo também, que tem nos ajudado em todas as nossas fraquezas. Nós louvamos a Deus, Espírito Santo, nós honramos a Ti, Espírito Santo, nós engrandecemos o Teu nome. Seja honrado, Espírito Santo, nós sabemos, Senhor, que há o poder sobrenatural sobre cada um, Senhor Deus, que estabeleceu depender de Ti. E a nossa oração sempre é: dependemos de Ti em tudo, nós queremos a Tua presença, nós queremos a Tua direção, nós sabemos que Tu és aquele que pode trazer sabedoria, Tu és aquele que nos fortalece, Tu és aquele que vai guardar a minha mente, o meu coração, firmar os meus pés, me solidificar sobre a rocha, ajudar a ser referência para a minha família, para a minha esposa, para os meus filhos. Eu declaro, Senhor, recebendo a palavra liberada, nenhum dos nossos serão perdidos, Senhor Deus, eles alcançarão a graça, e nós lutaremos, oraremos, guerrearemos, Senhor, para realmente que isso se estabeleça como verdade em nós, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dar um sorriso bem bonito. Hoje a gente está sem máscara, né? Há uma graça aí, a gente pode desfrutar dela. Palavra pronta, a verdade é essa, pronta, mas eu fiquei incomodado e fui para o quarto ontem à noite e acabei escrevendo, fiquei até tarde. Eu queria ler com vocês em 2 Timóteo, nós somos ministrados muito sobre a carta de Timóteo, quando nós entendemos que Deus tem algo soberano para nós. Você precisa compreender que quando nós estamos falando sobre o grande amor de Deus, quando nós estamos falando que a graça veio sobre nós, quando a palavra foi liberada e ensinada que somos filhos e temos um Pai, e que dentro disso nós somos herdeiros, nós não queremos trazer uma infantilidade, uma imaturidade, nós queremos levar você a entender quem você é em Cristo Jesus, a sua identidade, a sua autoridade, o quão grande é o seu Deus, que realmente nós entendamos isso e venhamos a crescer nisso, mergulhar nele, ampliar o nosso amor, dar respostas a ele, ampliar o nosso compromisso com ele, ampliar a nossa intensidade para com ele. Não é para satisfazer o seu ego, não é para massagear o seu ego, não queremos gerar uma igreja
igreja infantil, nós queremos gerar uma igreja que o ama, que entende quão grande foi o amor dele para conosco, o quão grande Deus é bom para conosco. Ele nos fez filho, Ele nos deu a sua graça, Ele nos deu a condição de sermos herdeiros e desfrutar de uma vida eterna. Então nós levantamos altares de adoração a Ele. E nós queremos, declarar isso. A palavra fala assim, 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te em quê? Que está em Cristo Jesus. Graça é só em Jesus Cristo. Graça só em Jesus Cristo. Não há homem que possa produzir uma graça semelhante com toda a nossa bondade, com tudo aquilo que Deus pode fazer em nós. Nunca reproduziremos e conseguiremos expressar e mensurar ou dimensionar o tamanho da graça. E ele fala para que eu e você venhamos nos fortificar, que há um interesse de Paulo em trazer um conselho para um discípulo, para um filho, para alguém que ele gerou, um jovem pastor. Há uma necessidade nele, Paulo, de forjar em Timóteo o entendimento e um fortalecimento. E você vê Paulo escrevendo isso porque ele começa a detectar um pouco de medo ou insegurança na vida de Timóteo. Porque na realidade quando Paulo escreve isso, ele está já numa segunda prisão em Roma. A primeira prisão ele conseguia evangelizar. Tanto é que você estuda e você vê que o evangelho chegou a Roma, ao palácio, porque existia uma guarda pretoriana que vinha de 4 em 4 horas, eu acho que é isso. E ele evangelizava os soldados. E o evangelho chegou dentro do palácio. Mas nesse tempo aqui, ele já estava na segunda prisão. E ele já estava chegando no final. E ele tinha medo que Timóteo começasse a ter uma visão distorcida e começasse a ser afetado pela sua prisão. E você vê isso na uma descrição anterior. E ele começa a trazer sempre palavras de fortificação. Ele começa sempre a incentivar Timóteo. Timóteo, fortifica-te na graça. Entenda uma coisa, você vive, você está respirando pela graça, você está aqui pela graça, nós andamos pela graça, nós fazemos pela graça, eu estou aqui pela graça, a igreja está reunida aqui pela graça, você está vivo pela graça, tudo que nós fazemos é com a mentalidade que Jesus Cristo nos alcançou, e essa graça nos fortifica todos os dias. E que nunca você aceite na sua mente que Deus o abandonou. Que você deixe a sua mente ser invadida de uma incredulidade ao ponto de achar que a graça não está disponível a você. Então, Timóteo, fortifica-te nela. Enche a tua mente todos os dias da compreensão que a obra da cruz que Jesus fez por você, ela está sobre a sua vida, o seu sangue está sobre você. Então a graça nos liberta para viver vida eterna, a graça nos tira todo o peso da culpa, a graça nos dá a condição de viver com a consciência liberada e não vivemos mais debaixo de um escudo, de um jugo de escravidão. Então isso faz nos fortificar. Eu e você precisamos nos fortificar. Somos herdeiros, somos filhos. Tudo pela graça. Quantos podem levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor? E a mesma palavra liberada a Timóteo está sendo liberada sobre essa liderança. Você está debaixo de um amor de Deus. Levante as suas mãos e agradeça pelo amor de Deus. Você está debaixo da força da graça. Você está como filho. E como filho você está realmente desfrutando da graça. Essa herança, ela trouxe a graça sobre nós. Ela trouxe a vida eterna sobre nós. Ela trouxe vida.
Timóteo, não é a dor, não é o sofrimento que pode tirá-la de você. E ele começa a trazer um aspecto de mostrar que existe um sofrimento. E ele continua: o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso transmite aos homens fiéis, o quê? E também idôneos para instruir outros. Quantos podem agradecer a Deus pela graça? Quantos podem agradecer o amor? Quantos podem agradecer porque são filhos? Quantos podem agradecer porque são herdeiros? Mas isso não é para ficar só em nós. Nós precisamos trabalhar o discipulado. Você precisa trazer vínculos na sua vida. Você precisa ser fortificado. E ele fala: passa isso. Não guarda só para você. O que você recebeu, transmite. O que você escutou de mim, transmite, transmite, transmite. Em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração e pede: Senhor, não me deixe reter aquilo que eu tenho recebido. Eu quero que outros sejam alcançados pela essa graça. Eu quero que outros sejam alcançados e sejam filhos. Nós queremos transmitir, formar. E a palavra nos exorta a formarmos discípulos. Ide e fazeis discípulos de todas as nações. Mas ele começa a usar, porque dentro dessas adversidades, dentro dessas lutas, dentro de todas essas coisas, ele começa a usar 3 figuras para trazer um ensinamento à vida de Timóteo. Ele fala sobre o soldado. E ele diz: participa dos meus sofrimentos. É muito difícil ouvir isso. Hein, gente? Ouvir de um líder fala assim: você precisa ter uma estrutura na sua vida. E eu quero que você entenda isso. Fortifique-te na graça, porque você vai ter que aprender a participar dos sofrimentos. Não é um evangelho muito pregado, mas é a palavra que está nos trazendo essa condição de entendermos que nós não estamos isentos dos sofrimentos. Quando Paulo está nos exortando e trazendo a exortação a Timóteo, é porque nós temos uma condição inabalável no Senhor. Ele é capaz de nos dar essa força, esse entendimento para aprender que os sofrimentos não podem nos separar do amor que está em Cristo Jesus. E ele diz: nenhum soldado participa dos meus sofrimentos como um bom soldado. Repita comigo: bom. Existe mau soldado? Hein? Quem foi militar aqui? Né? Quem era? Aqui os paraquedistas não aceitam falar quem era, não. Aqui é... Eu fico olhando para o meu irmão, na época que ele era paraquedista, o paraquedas dele era levinho, filho, porque eu era magrelo, rapaz. O paraquedas dele ia mole. O paraquedas fala assim: esse é mole de levar. Eu sei. Tinha uma mochila que ele botava para o vento não levar ele embora. Mas muitos tiveram experiências com uma parte de muitos soldados que foram presos, expulsos. E ele mostra o aspecto do soldado. Por que soldado? Por que ele usa a figura do soldado? Porque na realidade ele está sendo acompanhado por soldado o tempo todo. A sua primeira prisão, como eu falei, ele estava em casa e ele podia receber as pessoas. Ele sempre viu e ele tomou a figura do soldado. E principalmente o soldado romano, que era capaz de morrer por uma causa. O soldado, ele aprende a ter disciplina. O soldado, ele aprende a obedecer.
O soldado, ele tem noção de hierarquia. Mas o soldado e o bom soldado, ele é capaz de lutar por sua pátria. Ele é capaz de morrer por sua missão. O soldado é capaz de dar a sua vida em detrimento da sua missão. E ele, quando recebe uma missão, né, Tiago? Já que você fala, missão dada, missão cumprida. Ele traz a figura do soldado porque ele está olhando e ele traz essa figura e passa para Timóteo. Timóteo, você precisa ser um bom soldado, porque o soldado ele não vai ficar parado em detrimento aos sofrimentos, mas ele será capaz de morrer por sua missão. Ele será capaz de morrer por um ideal de Deus. Ele é capaz de colocar a sua vida. Ei! Ele é capaz de morrer por mim. Ele é capaz de morrer pelo reino de Deus, por Deus. E aí nós estamos sendo treinados, aperfeiçoados para levar uma igreja, não uma igreja imatura, infantil, infantilizada, mas que entenda que o reino de Deus é ao estabelecer uma guerra espiritual contra o mundo das trevas, que está tentando matar e destruir a nossa casa, a nossa família, está destruindo a nação, está destruindo a vida das pessoas. Então, como bom soldado, eu não vou aceitar isso, e eu vou guerrear para que o reino se estabeleça, para que as vidas se salvem, e eu sou capaz de morrer por essa missão. Efésios 6:10, ele traz um outro aspecto de fortalecimento. E Paulo tinha um amor muito grande pela igreja de Éfeso. Não só porque ele escrevia, porque algumas cartas ele nem ia, ele escreveu algumas igrejas. E não tinha às vezes contato imediato. Mas Éfeso foi ele que começou. E ele conhecia os problemas daquela igreja. E ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E se você continuar lendo, ele mostra que nós precisamos identificar nosso inimigo. Parar de guerrearmos entre nós, trazer maturidade entre nós e pararmos de guerrear com o inimigo errado. Ele traz, olha, traga a compreensão que existe um inimigo real, e às vezes você está guerreando com quem não deve guerrear, e você está gastando energia com quem você não deve guerrear. A sua luta não é no âmbito natural nem contra as pessoas, a tua luta é no âmbito espiritual, e você precisa aprender a fortalecer em mim, para que você entenda e tenha discernimento e lute contra o inimigo real que existe, mas não é o natural e o humano. A luta é contra o quê? Contra os principados, as potestades. Essa é a nossa luta. E ela tem estabelecido engano, enfraquecendo a sua família, enfraquecendo os nossos filhos, recebendo, toda a carga de engano. E nós lutamos, e nós, como bom soldado, nós lutaremos, e nós entenderemos que por muitas vezes, para estabelecer isso, nós temos que fazer morrer a nossa natureza carnal, fazer a nossa natureza morta, para que o poder se aperfeiçoe em nós, tirarmos a soberba, a altivez, porque nunca o poder de Deus virá sobre aqueles que são altivos, soberbos, porque o poder de Deus só se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa declaração de dependência. Deixa eu caminhar aqui. Uma outra figura que ele usa para trazer ensinamento, para solidificar a vida de Timóteo e para trazer sobre nós o entendimento. Ele usa a figura do atleta. Quem é atleta aqui? Pastor Alex é atleta ali, está com a camisa ficando apertada de tanto malhar. Coca-Cola. E ele
Ele continua, né? Deixa eu ler o versículo 4 que eu não li. Se nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios desta vida, porque o quê? O seu objetivo é satisfazer a quem te arregimentou. Hein? Aí ele continua. Igualmente, ele faz uma continuidade do ensino, mas ele usa a figura do atleta. E ele diz, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as regras. Ele está dizendo, Timóteo, não é de qualquer maneira. Não é do seu jeito. Não é daquilo que você pensa. É segundo as regras. Aonde estão as nossas regras? Oi? Vocês estão aí? Aonde está a nossa regra? Ele está dizendo que não é na nossa forma. Não é no que você entende. Eu acho que é assim. E nós precisamos lutar muito, querido. Nós nunca tivemos crentes nominais como temos hoje. Há um nominalismo dominando. E a gente precisa lutar, e eu estava falando sobre no discipulado isso, como há um crescente, onde as pessoas falam assim hoje, né? Onde você... Não, eu não estou em igreja nenhuma, não. Crentes nominais. A gente sempre usou essa expressão para católicos não praticantes. Mas hoje existem os crentes não praticantes. Mas o pior disso é o relativismo que está dominando, o engano que está sendo estabelecido, porque as pessoas estão pegando aquilo que lhes interessa e vivendo o evangelho superficial, sem fundamento e sem solidificação. Nós geramos, e nós não queremos gerar uma igreja imatura, infantilizada. A igreja precisa aprender que existem princípios, eles não mudarão. Eles são eternos. O que houve é muita gente, às vezes, infantilização, gerando costumes que a Bíblia nunca nos mandou fazer. O pastor Samuel estava ministrando e falando, né, sobre os extremos. Mas a palavra é sempre solidificação para a nossa vida e fundamento para que você, em tempo algum, seja destruído ou abatido. Se ela tiver ganhado peso dentro de você, e se ela dominar a sua mente com a sua verdade, o engano nunca prevalecerá e você será solidificado para viver uma vida não isenta de sofrimento, não isenta às vezes de falha, mas entenda uma vida de intimidade com os céus, porque a palavra domina. E ele mostra que o atleta, ele precisa ser o quê? Uma pessoa que conhece as regras. Ele não vai correr lá, eu vou correr, não, eu corro do meu jeito. Eu faço o que eu quero. Não, não é assim não. No reino não é assim. Embora muitos às vezes tenham passado uma imagem distorcida, até da graça de Deus, nos dias de hoje, não é assim. É segundo aquilo que Ele determinou. Você não pode viver cristianismo achando que você pode governar a sua vida, mas é a vontade de Deus que precisa prevalecer e governar. Por isso, muitos ainda estão infantilizados, muitos ainda são inconstantes, muitos são vulneráveis, muitos têm achado que podem viver o casamento como querem. Não, existem conceitos e princípios na Bíblia. Muitos acham que podem viver o namoro como querem. Não, existem princípios de santidade que estão ali. Muitos acham que podem viver cristianismo da forma que quer. Não, é na regra dos céus, é na palavra dele, é a vida dele, porque na realidade ele não quer te matar, ele quer te proteger. Nós é que quebramos as regras, nós é que quebramos os limites, nós é que colocamos a nossa carne acima da palavra, nós é que desejamos a nossa vontade seja sempre mais alta e grite mais alta do que a palavra e a verdade de Deus. O atleta de alto rendimento, ele tem técnicos. Oi?
Vocês estão aí? Treinadores. Embora nós tenhamos a Bíblia, nós precisamos entender a hierarquia e pessoas e discipuladores, pastores, homens que vão tirar de nós o melhor. A gente fala muito hoje sobre coach, né? Mas o que é um coach? O que é um técnico? É aquele que vai olhar a sua vida, vai ver as suas deficiências e vai te confrontar para tirar isso de você e trazer o melhor da sua vida para fora, para que você creia verdadeiramente que você pode fazer mais e que pode fazer com melhor qualidade. O técnico, por muitas vezes, você vai chegar lá para ele e vai dizer: não estou com disposição de treinar hoje não. Sai daqui. Às vezes você fica chateado com uma palavra de exortação, mas é o técnico, é aquele que recebeu a instrução dos céus para tirar o melhor de você. Em nome de Jesus, há uma palavra: não se entristeça, mas exalte a Deus, porque Deus está querendo fazer com que você seja melhor. Eu e você precisamos fazer mais. Nós precisamos desempenhar mais. E ele não só também tem um técnico, não, ele tem um nutricionista. Vocês estão aí, queridos? É que vocês estão muito quietos. Sabe o que o nutricionista fala? Tira o refrigerante, Alex. Tira a mardita da Coca-Cola. Estou brincando com ele, que a gente estava conversando isso aqui agora. O Antônio emagreceu não sei quantos quilos, mas no tempo que ele perdeu, ele ganhou tudo de volta. O nutricionista vai trazer o alimento certo. Então pare de ouvir aqueles que estão te trazendo o alimento errado e fazendo a sua vida entrar para a incredulidade, morrendo, fazendo realmente a sua vida, trazer coisas sobre a sua vida que vão te matar. Traga pessoas que vão te trazer para o lugar da presença. Porque geralmente as pessoas começam a deixar de andar com pessoas que falam de Deus para andar com pessoas que não falam de Deus. Daqui a pouco ela para de frequentar os lugares que falam de Deus para frequentar os lugares que não falam de Deus. Daqui a pouco estão mergulhadas, afastadas. Aminon, num tempo de loucura, que ele desejou a sua irmã Tamar, ele tinha um caba do lado dele que podia falar assim: para com essa loucura, rapaz. Sabe o que o cara fez? Finge de doente. Pede para ela trazer aqui, para o teu pai trazer a comida. Quando ela vier aqui, você pega ela e tem relação com ela, causando morte. Roboão, filho de Salomão, esteve perto de pessoas que o aconselharam, de homens mais experientes, que o aconselharam e falaram assim: olha, você diminui a carga de imposto. Aí ele desprezou o conselho daqueles homens, foi ouvir os seus amiguinhos. E os seus amigos falaram: não faz nada, rapaz, aumenta. E ele chegou lá, o dedo mindinho, né, do meu pai, e aumentou, destruiu, dividiu o reino. Nós precisamos ouvir pessoas que vão nos edificar. Hoje, pela número de informação, pessoas têm sido pastoreadas pela internet. Você tem pastor, você tem discipulador, você tem igreja. Não é que você não possa escutar, não. Você precisa solidificar para alimentar a sua vida e edificá-la. Sabe o que as pessoas fazem? Elas vão buscar argumentos para trazer, para justificar a sua incredulidade. Nós ouvimos sobre o dízimo aqui. Muitos foram buscar lá fora a argumentação do dízimo para fundamentar a mentira e estão morrendo. Muitos estão indo lá buscar um comportamento, trazendo isso, não tem nada a ver. Pare com isso. Você tem profeta, você tem pastor, você tem líder, você tem discipulador. Eles estão querendo trazer o melhor de você para fora. A gente precisa treinar.
E a gente precisa acreditar. E vamos começar a treinar. Nós não estamos tendo rendimento, mas acabou, entre aspas, acabou a pandemia, gente. A gente precisa retomar e começar a praticar novamente. Mas a gente precisa se alimentar de coisas boas. Ter a palavra como fundamento e solidez. E ter pessoas que nos aproximem e nos cuidem. E a outra figura que ele usa é qual? Do lavrador. E ele falou assim: Timóteo, o lavrador deve ser aquele que vai desfrutar daquilo que semeou. Ele deve ser o primeiro a desfrutar. O que Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, continue semeando, não desanime, não desfaleça, continue, porque você vai colher e você vai ver que Ele realmente honrará o fruto da tua semeadura. Nós precisamos trazer isso para nós. Nós precisamos continuar entendendo que a vida é semeadura. Nós não podemos parar de semear. A Bíblia fala, enquanto se semeia, enquanto nós caminhamos e choramos, enquanto semeamos, nós vamos colher fruto da nossa semeadura. Nós estamos 21 dias em jejum, orando. Nós estamos declarando semeadura no reino do Espírito. Nós estamos semeando, nós estamos praticando, nós estamos declarando aos céus. Não é o Deus que vai mudar, é eu e você que precisamos mudar, por isso jejuamos, por isso colocamos a nossa semeadura, porque aquilo se manifestará primeiramente em mim. Você vai desfrutar da presença e da glória de Jesus, quando você semear e quando você entender semeadura, você vai colher os frutos e você vai ser beneficiado. Quando eu fui essa noite preparar essa palavra, o primeiro que recebeu e colheu do fruto, fui eu. Eu sentia Deus falando: não ficará sem se cumprir o fruto da tua semeadura, você vai colher. Em nome de Jesus, levante as mãos, a igreja não ficará. Escute, igreja de Honório, todos os anos de semeadura não ficarão sem se cumprir no reino do Espírito. Nós vamos colher a semeadura. Sim, nós vamos colher a semeadura, não estabelecida nos dias de hoje, mas de anos de trabalho. As coisas não acontecem. Quando você vai entender a figura do lavrador, eles não tinham as técnicas nem a condição que nós temos hoje. Eles tinham que aprender a depender dos céus. Eles plantavam e faziam a sua parte. A nossa vida é assim. A gente tem o quê? A ação humana. Mas a gente nunca pode abrir mão da dependência dos céus, porque tem coisas que nós faremos, mas tem coisas que só Deus pode fazer. E quando você entende a figura do lavrador, ele semeia, mas a fruta não vai e nasce imediatamente. Ali ele perdeu o controle da situação. Ali ele perdeu. Até onde eu podia ir, eu fui. Mas dali para frente, eu perdi o controle. Então, queridos, nós precisamos entender uma coisa. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da sua igreja. Deus não perdeu. Nós estamos fazendo a nossa parte. Mas tem parte que nós vamos ter que aprender a depender dos céus para a realização. Nós vamos depender das chuvas do céu. E o que nós clamamos os 21 dias de Jesus é que essas chuvas venham para que a semente brote rapidamente, para que elas desfrute. Nós estamos falando aos céus, nós desejamos, nós sabemos, nós podemos fazer até aqui, nós podemos abrir mão dos alimentos, fazer a nossa carne morrer, nós podemos fazer isso, mas tem coisas que nós não podemos fazer, mas nós estamos declarando a dependência dos céus
céus nesse dia. Vai chover, Senhor, vai chover. Traz o avivamento de volta sobre nós. Traz o amor pelos perdidos. Traz a paixão, Senhor, da tua igreja. Traz, Senhor. Nós precisamos louvar a Deus, engrandecê-lo, porque nós entendemos isso. Há um tempo dos céus, e a gente precisa viver no tempo dos céus. A gente aprendeu sobre Kairos e Cronos. Vocês já ouviram falar sobre isso? Cronos é o tempo natural do homem, e Kairos é o tempo de Deus. Deus está nos chamando a viver Kairos, a tirarmos os olhos daquilo que queremos, que é imediato, para viver na dependência dos céus. Isso nos fortalecerá, porque o que nós precisamos é fortalecer a nossa vida nesse tempo, de uma igreja fortalecida, uma igreja que aprendeu, que vai guerrear, que vai ser um atleta e que vai aprender a semear em todo o tempo. Que Deus nos ajude a viver esse tempo, que Deus nos faça transmitir isso, e você entenda o valor do discipulado, porque isso aqui está nos instruindo a isso também, a transmitir aquilo que recebemos a outras pessoas. Amém? Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Queria orar com você. Levante as suas mãos e comece a adorar ao Espírito Santo. Feche seus olhos e não olhe mais para mim. É você e Deus agora. É Deus falando conosco, é Deus trazendo a sua palavra sobre nós. É Deus trazendo o aspecto do seu grande amor. O grande amor de Deus. O grande amor de Deus está disponível a todos nós. E nós precisamos ser fortalecidos. Você que se sente fraco, você que está enfraquecido por circunstâncias, você que está passando por alguma adversidade que tem gerado um receio, um medo, uma fraqueza dentro da sua mente. Paulo ensina que nós precisamos lutar contra o inimigo correto, mas também ele nos instrui a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E uma das coisas que existe na armadura se chama escudo da fé. Tome posse dele agora, porque os dardos inflamados do inimigo, que lançam todo dia setas sobre a sua mente, eles não podem ganhar espaço, eles não podem atingir aqueles que se fortalecem no Senhor. Nós vamos nos fortalecer na sua graça, então comece a agradecer a graça. Você está aqui por causa da graça do amor de Deus, por causa da graça. Você está aqui porque a graça nos foi dada. A graça nos proporcionou viver esse tempo. Então levante as suas mãos e se revista desta armadura dos céus. Ela está disponível a nós. Tome o capacete da salvação. Você tem a graça te liberou a salvação. Então, em nome de Jesus, tome posse dela, guarde a sua mente, em nome de Jesus, guarde a sua mente. Nós declaramos proteção na mente, Senhor, nossos irmãos, nossos amigos, nossos filhos, Senhor.